Olá pessoal, você já ouviu falar no animal denominado civeta? Então, na verdade, esse mamífero é um mamífero que vive no continente asiático e africano e ele é o responsável pela produção do café mais caro do mundo. Isso mesmo, ele é o responsável pela produção do café mais caro do mundo. Na verdade, as suas fezes são as responsáveis. Se você não conhece nada sobre civeta, se você não conhece a importância desse animal, assim como a relação ecológica da qual ele está inserido, fique aqui, assista essa aula e entenda tudo sobre o civeta, o café mais caro do mundo e também sobre as principais relações ecológicas aqui na nossa aula. Vamos lá? Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da temática de relações ecológicas, mais uma temática dentro da ecologia e que é muito pertinente aos vestibulares e às provas do Enem, e eu conto com vocês para a gente iniciar esse processo de aprendizagem. Então observem aqui comigo que a temática hoje é relações ecológicas, e entender relações ecológicas mais necessariamente é entender como funciona a interação entre os seres que ali estão, assim como a interação entre os fatores bióticos e abióticos. Então observe bem que quando falamos de relações ecológicas vem o conceito de duas palavras muito importantes. A primeira é ecobiose e a segunda é alelobiose. Duas palavras que estão dentre as relações ecológicas e dentre os termos ecológicos também, mas que querem representar coisas distintas do seu ponto de vista conceitual. Então observe aqui comigo que o termo ecobiose representa a interação entre fatores bióticos e fatores abióticos. Lembrem sempre que nós estamos falando da interação de seres vivos e que esses seres vivos vivem ou apresentam-se em determinadas áreas que denominamos biomas e ecossistemas. Esses organismos, esses seres vivos, eles irão interagir o tempo inteiro. Consequentemente, os animais irão interagir com o solo, com o ar, com a água, e aí nós vamos ter uma interação com o clima, enfim, uma interação muito diversa entre os seres vivos e os fatores não vivos que vocês denominam de fatores abióticos. Observem aqui que eu destaquei para que vocês possam realmente entender, ter um embasamento melhor e relembrar. Os fatores abióticos podem ser representados como clima, solo, água, ar, não só este, como outros fatores, mas é apenas para você relembrar. E os fatores bióticos, como o próprio nome diz, bióticos representa as bactérias, os fungos, os protistas, as plantas e os animais, ou seja, os 5 reinos são representados pelos fatores bióticos, enquanto os fatores abióticos são aqueles que não têm origem viva ou partem de um grupo ou ser vivo. Então observem aqui que o outro termo é a alelobiose. No termo alelobiose, pessoal, nós vamos ter a interação entre dois organismos vivos que podem pertencer ao mesmo reino ou não, e que podem pertencer à mesma espécie ou não. Consequentemente, observem comigo que essa interação vai se dar o tempo inteiro. Na aula que vocês observaram lá e viram como teia, cadeia alimentar, pirâmides ecológicas. Naquela aula nós observávamos a interação entre os produtores e os herbívoros ou consumidores primários, consumidores secundários, terciários, enfim. Então essa interação ela é constante e ela vai acontecer a todo momento em um determinado ambiente, ecossistema ou uma determinada área. Então observem comigo que a alelobiose é diferente de ecobiose. Enquanto ecobiose é o termo que concentra a interação entre os fatores vivos e não vivos, ou seja, vai estudar ou interrelacionar os fatores bióticos e abióticos entre si, a alelobiose vai estudar a interação apenas entre os seres vivos, sem envolver o meio. Tudo bem? Então, tendo entendido essa primeira parte, vamos entender agora como essas relações se dão por si só. Nós temos que observar que nem toda relação ela é positiva. Às vezes a relação ela pode se dar de forma diversa. Como assim, professor? Ela pode se dar, pessoal, quando vocês observam que essa relação pode ser positiva ou negativa, de ganho ou de perca. Então, esses termos de positivo e negativo, ganho ou perca, eu quero que vocês
Interrelacione agora de forma bem clara e tranquila. Observem bem que toda vez que a relação for positiva, ela muitas vezes não vai ser positiva para os dois indivíduos, mas às vezes ela é positiva para um indivíduo e o outro não tem perca nenhuma, ele não sofre dano. Consequentemente, quando essa relação é positiva, mesmo que seja para apenas um indivíduo, eu vou chamar essa relação de relação benéfica ou relação harmônica. Quando a relação ela for negativa ou ela não for legal para pelo menos um dos indivíduos, eu vou chamar essa relação de relação maléfica ou relação desarmônica. Então observem bem que a relação harmônica ela sempre vai se dar por um sinal positivo, que pode ser mais, quando essa relação for positiva para o organismo A e o organismo B, ou ela pode ser uma relação mais zero, quando ela se der apenas para o organismo A e o organismo B não sofrer nenhum tipo de dano ou prejuízo. Ou ela pode se dar também da forma desarmônica, como eu citei. Toda vez que a relação for desarmônica ou maléfica, lembrem bem, pessoal, ela vai ser uma relação prejudicial, que eu vou chamar de relação desarmônica. Na relação desarmônica, ela pode ser do tipo negativa, ou ela pode ser do tipo positiva e negativa, ou ela vai ser do tipo neutra e negativa. Como assim, professor? Nessa relação, os dois perdem. Por exemplo, nas competições, ambos os indivíduos perdem nesse tipo de relação. Na relação mais, menos, é quando na inter-relação entre os organismos, um determinado organismo vai ter o ganho, enquanto o outro vai ter o prejuízo. Nessa relação, nós observamos que aquele que teve o prejuízo sofreu, de certa forma, a inter-relação maléfica, sofreu o dano, consequentemente ele é negativo. Na relação zero menos, observem bem que nesse tipo de relação aqui, pessoal, um perdeu e o outro não teve dano. Então, consequentemente, toda vez que eu tenho dano de pelo menos um indivíduo, eu chamo essa relação de relação negativa. Uma coisa importante que a gente tem que entender e não esquecer jamais é que mesmo a relação sendo positiva ou negativa, a gente tem que entender que essas relações podem acontecer entre indivíduos de mesma espécie. Isso eu vou chamar de relação intraespecífica. Intra quer dizer de dentro do mesmo. Consequentemente, quando eu falar para vocês a relação é intraespecífica, é porque ela aconteceu entre a espécie A e a sua mesma espécie A. Consequentemente, quando a relação for interespecífica, ela vai ser entre a espécie A e a espécie B, ou seja, dois indivíduos diferentes irão reagir entre si ou interagir entre si em um determinado momento. Então observem bem, relações que eu vou denominar intraespecífica vai acontecer entre indivíduos de mesma espécie. Relação interespecífica vai acontecer entre indivíduos de espécies distintas ou reinos distintos, não importa, tudo bem? Desde que os indivíduos sejam distintos e diferentes, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então observe que tanto as relações harmônicas ou desarmônicas, elas irão se dar por esses dois fatores importantes, que é por quem a relação se dará. Nesse caso, se vai acontecer entre indivíduos de mesma espécie, intraespecífica, ou se vai acontecer entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. Não confunda, na relação interespecífica, pessoal, vai acontecer entre indivíduos de espécies distintas que podem pertencer ao mesmo reino ou não, tudo bem? Então, nesse momento, observem aqui, se quiser, vou sair um pouquinho da frente para vocês tirarem um print da tela. Na verdade, ao sair da frente, vocês conseguem tirar um print da tela. E a partir de agora, nós vamos destacar cada relação e discutir cada relação intrinsecamente. Eu vou dar um mapa geral das relações para que vocês observem nesse desenho as relações ou os tipos de relações que nós vamos ter, tanto harmônicas quanto desarmônicas, e ao longo do vídeo eu vou destacar cada relação e cada processo um a um, para que todos vocês possam esclarecer todas as dúvidas e para que vocês possam realmente sair dessa aula com um embasamento muito maior no conhecimento de relações ecológicas. Tudo bem? Então, observem aqui, vou mudar agora
Olha aí, pessoal, gostaram do nosso quadro? Enfim, agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as relações harmônicas e desarmônicas e entender tudo sobre essas relações e discorrer sobre as suas variáveis, de ser uma relação harmônica intraespecífica ou uma relação harmônica interespecífica, assim como de ser uma relação desarmônica intraespecífica ou interespecífica. Observem que nesse quadro eu coloquei cores diferentes para que vocês realmente possam entender e de acordo com a cor possam associar. Observem que as relações intraespecíficas estão escritas em azul, tanto aqui nas relações harmônicas quanto nas desarmônicas, enquanto que as relações interespecíficas estão escritas em verde, tanto nas harmônicas quanto nas relações desarmônicas. Observe aqui comigo agora um pouquinho sobre as relações harmônicas do tipo intraespecífica. Nós teremos dois tipos de relações harmônicas intraespecíficas. Na verdade, nós teremos a colônia e a sociedade. Observe bem que na colônia é um tipo de relação muito importante. Na verdade, é uma relação onde os indivíduos estão constituídos anatomicamente em um único corpo. Na colônia, você tem a reunião de vários indivíduos incluídos em um mesmo corpo ou anatomicamente juntos. Isso quer dizer que esses indivíduos, se separarem, podem até morrer. Observação que no caso das colônias nós vamos ter os exemplos de bactérias que vivem em colônias, assim como alguns quinidários que formam os corais. Os corais são colônias de indivíduos. E é importante lembrar, pessoal, que na colônia os indivíduos eles irão ter trabalhos específicos, mas eu tenho colônias que os indivíduos irão trabalhar de forma homogênea. Então observem bem que a colônia você tem indivíduos que trabalham juntos em prol de um todo ou do bem comum. Contudo, eles vivem grudados anatomicamente. Exemplo, como eu falei, nós temos as bactérias e os corais. Tudo bem? Um outro exemplo, pessoal, de relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, que acontecem entre indivíduos de mesma espécie, são ou é a sociedade. Observe bem que no caso da sociedade, nós vamos ter alguns tipos de sociedade. Vou dar um exemplo. Os cupins, as abelhas, as formigas são animais que vivem em sociedade, assim como nós humanos também. E na sociedade, eles podem, desde a sua origem, do seu nascimento, terem funções específicas, como é o caso de abelhas, de cupins que têm castas e, contudo, dentro dessas castas eles terão funções específicas e ao longo de toda a sua vida vai desempenhar. Como abelhas, nós vamos ter as rainhas, os zangões, as operárias. E observem bem que nesse tipo de sociedade, todos eles irão trabalhar para um bem comum, mas eles são individualmente, anatomicamente, ou seja, o corpo dele é separado, ao contrário da colônia. Tudo bem? Mas nós também temos sociedade da qual os indivíduos não vão ter uma função específica, podem mudar de funções, como é o caso da sociedade humana. Tudo bem? Então observem agora, pessoal, que um outro tipo de relação harmônica, agora do tipo interespecífico, ou seja, com a espécie A e B, espécies distintas, nós teremos mutualismo, protocooperação, comensalismo, forese, inquilinismo e epifitismo. Observe bem que a primeira relação citada é o mutualismo, como o próprio nome diz, pessoal. No mutualismo a relação é mútua e essa relação mútua ela é benéfica para os dois indivíduos. E é importante lembrar que no mutualismo, pessoal, mais necessariamente, os indivíduos serão obrigatórios para essa relação, ou seja, eles têm obrigatoriedade de se manter nessa relação. Professor, os dois? Então, nem sempre os dois serão obrigatórios, às vezes só um indivíduo é obrigatório para essa relação mutualística. Eu vou dar um exemplo para vocês de mutualismo, é o que acontece entre bois e bactérias que vivem no seu intestino, assim como equinos, assim como caprinos, eles não conseguem degradar a celulose, molécula importante que está dentro do seu alimento e na verdade são os produtores. Esse capim rico em celulose, quando o boi ingere, quem faz a digestão dessa celulose é a bactéria. E nesse caso as bactérias ganham abrigo e proteção e o boi ganha nutrientes para se manter ativo.
É importante lembrar que um outro tipo também de relação mutualística é o que acontece entre algumas bactérias e algumas plantas, mais necessariamente como mostra esse exemplo. Aqui eu tenho uma árvore e aqui eu tenho os pontinhos brancos que representam as bactérias. Uma relação que acontece entre leguminosas e bactérias no processo de retenção de nitrogênio. Nós sabemos que o ciclo do nitrogênio é essencial para a manutenção desses vegetais e é importante a gente entender que essa relação entre bactérias e as raízes das leguminosas é uma relação mutualística essencial. Já na relação de protocooperação, é uma relação, como o próprio nome diz, protocooperação. É a cooperação entre indivíduos de espécies diferentes, uma cooperação bacana, contudo ela não é obrigatória para nenhuma das espécies. Observe bem que um dos exemplos de protocooperação nós teremos, por exemplo, entre o boi e o pássaro anum, onde o boi vai ter os seus carrapatos, que são parasitas, fazem mal para esse boi, e o pássaro vai lá limpar as costas desse boi, deixando ele livre dos parasitas, e o pássaro ganha alimento também, que é esses carrapatos. Um outro exemplo, pessoal, é o exemplo dos crocodilos e o pássaro palito. Quando você observar, por exemplo, em filmes, em séries, consequentemente você às vezes observa que nesses filmes e séries aparecem lá o jacaré, as margens de um rio, de um lago, com a bocona aberta. Quando ele está lá com a bocona aberta, um pássaro vai ali e às vezes você fala, meu Deus, aquele pássaro vai morrer, vai ser comido pelo jacaré. Na verdade não é nada disso. O pássaro está fazendo um benefício para o jacaré, porque como o jacaré se alimenta de muita carne, consequentemente ele é um carnívoro, né? O pássaro vai ali e nos seus dentes vai limpando os restinhos de carne e deixa a boca do jacaré sadio, enquanto isso esse pássaro palito vai ganhar alimento para sua sobrevivência. Entendeu? E agora, pessoal, a gente vai estudar uma outra relação interespecífica que é o comensalismo. Nesse comensalismo, observe bem que nós vamos ter como exemplo os tubarões e o peixe rêmora. Na verdade, os tubarões, como os reis dos oceanos, acabam se alimentando de muitos outros animais porque ele é um carnívoro forte. Consequentemente, ao se alimentar, restos de carne que sai da sua boca ou que no processo da sua alimentação acaba se dispersando, é alimento da rêmora. E, consequentemente, essa rêmora vai ganhar ali alimento e ela acaba também sendo protegida por esses tubarões, e essa é uma relação do tipo comensalista, onde o tubarão nem ganha nem perde nada, contudo a rêmora vai ganhar tanto alimento como também vai ganhar proteção. Outra relação importante, pessoal, ainda dentro dos contextos de relações interespecíficas é forésia. Para você que não entende o que é forésia ou não ouviu falar, forésia é uma relação extremamente importante e mais necessariamente uma relação de dispersão de sementes, não só a dispersão de sementes como nós veremos agora. Na verdade, um exemplo de forésia é quando as abelhas acabam se alimentando do néctar das flores. As abelhas, ao se alimentar do néctar dessas flores, nas suas patinhas fica ali grudado o pólen, que é nada mais menos do que a célula reprodutora masculina dessa florzinha. E aí essas abelhas levam o pólen nas suas asas, nas suas antenas ou nas suas patinhas e, consequentemente, ao pousar em outra flor, acaba promovendo o processo de polinização e reprodução. Só observação, lembrar que as abelhas são insetos essenciais para esse processo e, infelizmente, de acordo com o que nós conhecemos, devido à grande quantidade de agrotóxicos, defensivos agrícolas, essas espécies de insetos têm entrado em colapso, tendo diminuído consideravelmente. Uma outra observação ainda falando de forésia, pessoal, é a relação que nós falávamos no início do vídeo, entre o mamífero civeta e o café. Na verdade, ao se alimentar do café, esse mamífero, esse gato do mato que vive lá no continente asiático, ele se alimenta dos frutos maduros do café e ao se alimentar dos frutos maduros, quando ele defeca, pessoal, nas suas fezes fica ali os grãos de café. Consequentemente, o que nós sabemos? Que esse grão, quando cai, ele acaba ali se dispersando naquele terreno, naquele solo, que muitas vezes está longe de onde o civeta o comeu. Consequentemente, aonde ele defecar vai dar origem a novos pés de café. Mas uma coisa muito importante dentro disso tudo é que esse animal, ou a partir desse animal de suas fezes, tem sido também extraído esses grãos de café e produzido o café mais caro do mundo. Na verdade, a xícara de café
mais cara do mundo, além do café mais exótico de todos. Então observem que essa relação é uma relação também de forese. Você vai perguntar, professor, mas isso não é um caso de herbivoria? O civeta não está se alimentando vegetal? Nesse caso sim, mas nesse caso que eu estou descrevendo para vocês é um caso de forese, porque além de se alimentar, ele dispersa as sementes, dando origem a um novo indivíduo ou a um novo pezinho de café. Tudo bem? Uma outra relação importante, pessoal, é o inquilinismo. Observe esse nome inquilinismo. Inquilinismo é uma relação que se dá, por exemplo, entre algumas espécies de peixes. Por exemplo, naquele filme fofo Procurando Nemo, vocês vão observar que o Nemo ele vai se abrigar em um tipo de animal. Na verdade, vocês vão observar que ele se alimenta, que ele sobrevive em um quinidário. Ao se abrigar naquele quinidário, ele ganha daquele quinidário abrigo ali a sua casa e consequentemente ele está protegido, porque esse quinidário ele é extremamente tóxico. Na verdade, ele é tóxico para a maior parte dos organismos marinhos e terrestres. O que acontece? O Nemo ele tem uma cobertura, ele tem um muco sobre a sua pele que impede das anêmonas, esse quinidário da qual ele vive dentro, possa atingir ou, de certa forma, intoxicar esse peixinho. Então, essa é uma relação de inquilinismo. Outra relação de inquilinismo também acontece entre o peixe-agulha e os pepinos do mar. Quando o peixe-agulha se sente ameaçado, o pepino do mar entra dentro dele. Isso é uma relação muito importante, pessoal. O epifitismo é uma relação muito próxima do inquilinismo. Na verdade, o epifitismo não deixa de ser um inquilinismo, mas agora um inquilinismo por vegetais. É o caso muito conhecido por vocês entre grandes árvores e plantas importantes que nós conhecemos mais claramente como as orquídeas, que vivem sobre essas árvores, pegando dessas árvores apenas abrigo, não está sugando dessas árvores nenhum tipo de energia. Tudo bem? Agora, pessoal, observem bem que do outro lado nós vamos ter aqui as relações desarmônicas. Essas relações desarmônicas também podem ser do tipo intraespecífica ou interespecífica. Observe bem que dentro das relações desarmônicas intraespecíficas nós teremos canibalismo e competição. Duas relações importantes. Observe só que no canibalismo a gente tem aí uma relação entre indivíduos de mesma espécie onde um se alimenta do outro. É o caso do louva-a-Deus, onde um se alimenta do outro indivíduo de mesma espécie, assim como o caso da viúva negra, tá? Outra observação com relação às relações desarmônicas intraespecíficas é a competição intraespecífica. Só uma lembrança, a competição pode ser de dois tipos: intraespecífica, que é esse que eu vou falar agora, e interespecífica, que falarei daqui a pouco. Na competição intraespecífica, geralmente ela vai acontecer ou por fêmea ou por território. É o caso que acontece geralmente a competição entre galos em um terreiro de galinha ou entre leões na savana, onde um ataca o outro, indivíduos de mesma espécie. Assim como leões marinhos, são animais muito territorialistas e que acabam fazendo um harém de fêmeas. Consequentemente, quando chega um macho ali medonho, querendo de certa forma roubar sua fêmea, esse leão marinho vai brigar com esse outro macho para disputar tanto território quanto as fêmeas. Observe bem que agora a gente vai falar um pouquinho das relações desarmônicas, mas do tipo interespecífica. Observe que agora a gente vai ter competição também. Nesse caso, a competição acontece entre animais de espécies diferentes, como por exemplo leões e hienas. É uma competição que ocorre há muito tempo nas savanas e eles vão competir de certa forma por alimento. Isso acontece sempre, tudo bem? Então observem que na competição interespecífica é competição de espécies distintas por objetivos distintos. Uma outra relação também desarmônica do tipo interespecífica é o amensalismo. Nessa relação é uma relação onde geralmente uma toxina vai inibir o crescimento, por exemplo, de um outro vegetal. Uma espécie vai inibir outra espécie de sobreviver ali. É uma relação desarmônica negativa. Observe que um dos exemplos de amensalismo que nós conhecemos, por exemplo, a relação do eucalipto, onde o eucalipto nasce, as suas folhas dispersam um odor característico e ao seu redor não nasce nenhum tipo de planta. Isso é muito importante a gente lembrar como uma relação
amensalista, tudo bem? Então, na relação amensalista, uma espécie inibe a outra de crescer ou de se desenvolver. Predatismo, pessoal, é uma relação que é muito comum, muito conhecida, por exemplo, entre a onça pintada e os jacarés, uma relação muito discutida entre vocês, já observadas também nas provas do Enem, e é uma relação extremamente pertinente. No predatismo, uma espécie vai predar outra espécie para conquistar aquela espécie o seu alimento e conseguir sobreviver. Casos também de raposas com coelhos, enfim, nós temos aí uma diversidade de predatismo. Uma forma de predatismo também é de uma relação extremamente importante, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que tem sido, nesse ano, temática de muita discussão, que é entre as vespas assassinas, animais advindos da Ásia, e abelhas europeias. Nós sabemos que as vespas são animais muito maiores do que as abelhas, muito se parecem com elas, na verdade as vespas muito se parecem com as abelhas africanas, só que são maiores, extremamente vorazes e têm causado muitos transtornos, principalmente aqui na América do Norte, mais necessariamente México, Estados Unidos, tem estado em estado de alarme por conta dessas vespas assassinas que têm impedido a proliferação das abelhas e consequentemente da produção de mel. Tudo bem? Então, uma outra relação também, pessoal, é o parasitismo. Essa relação é sem dúvidas uma das mais essenciais e vistas por vocês. No parasitismo, vocês vão observar que é a relação onde você tem um parasita e um hospedeiro. É o caso do boi, que é parasitado por uma pulga ou por um carrapato, ou de um indivíduo que é parasitado por um vírus ou uma bactéria, são parasitas também. Tudo bem? Observem bem, pessoal, que nós temos um termo extremamente importante que vocês denominam ou chamam de simbiose. E o que é esse termo? O que ele significa? Qual a sua importância? Na verdade, simbiose é uma relação mútua entre os indivíduos e tipos de simbiose serão mutualismo, comensalismo e parasitismo. Essas três relações são do tipo relações simbióticas. Por que simbióticas? Porque depende de comum acordo de dois indivíduos para que ela possa ocorrer. Na verdade, nós sabemos que nem sempre as relações de simbiótica elas serão relações positivas, como o caso do parasitismo, é uma relação extremamente negativa e que em muitos casos extingue aquela espécie ou elimina ela de um determinado habitat. Hoje nós observamos na nossa aula tópicos importantes como relações ecológicas intra e interespecíficas do tipo harmônica e do tipo desarmônica, e aqui eu fiz alguns desenhos para vocês. Na verdade, essa árvore linda aqui, ela demonstra um processo de mutualismo entre bactérias e as raízes, e esse sapinho aqui, ele é um predador. Nós sabemos que aqui, por exemplo, se a gente pegar e colocar aqui alguns mosquitinhos, nós sabemos que esse sapo vai se alimentar dessas moscas, desses mosquitos, e consequentemente eles ajudam o meio ambiente eliminando essas pragas. É importante a gente discutir, saber essas relações, mas lembrar, hoje foi apenas discutir os tópicos, entender um pouquinho de cada um. Na nossa próxima aula sobre relações ecológicas eu vou discutir tudo, passo a passo, explicado cada processo, como ele ocorre, que espécies estão de acordo nas relações e que espécies irão interagir com quais espécies. Então, fique atento, nossa próxima aula vai falar tudo sobre relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, tendo em vista que essa aula foi uma aula apenas de tópicos, uma revisão bem breve sobre essas temáticas para a gente introduzir e, consequentemente, no próximo vídeo ter um embasamento maior. Tudo bem? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Peço a vocês que, se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de sala de aula, para que outras pessoas também possam usufruir dessa aula e possam aprender um pouquinho também. Tá joia? Pessoal, um grande abraço para o professor Ricardo Costa. Acesse as nossas redes sociais e esteja aqui visualizando as nossas aulas semanais. Temos vídeos semanais para que você possa aprender muito mais de biologia e arrasar nas provas de vestibulares e do Enem. Tá certo? Um forte abraço, até mais!